Ele está aí, dentro da sua cozinha, pequeno, silencioso, quase invisível ali na prateleira. Um pozinho branco que muita gente usa sem pensar duas vezes. Basta a acidez incomodar, a azia aparecer, alguém vai lá, coloca meia colher em um copo com água e pronto. A sensação de alívio é tão rápida que parece um remédio milagroso. Talvez você já tenha feito isso também. Talvez alguém da sua família faça sempre. Mas o que quase ninguém percebe é que esse mesmo alívio que chega em poucos minutos pode esconder um problema que cresce aos poucos, silenciosamente, enquanto a pessoa acredita estar se protegendo. O bicarbonato não é um vilão e muito menos um milagre. Ele nunca foi feito para ser um remédio de uso diário. E paradoxalmente, quando usado da forma certa, ele pode até salvar vidas. Não é exagero o que eu estou falando. E é exatamente por isso que hoje nós vamos conversar olho no olho, para separar o que é ciência do que virou hábito perigoso. Quando alguém toma bicarbonato para aliviar a acidez estomacal, acontece algo químico e muito claro. O bicarbonato neutraliza o ácido do estômago. Essa neutralização diminui rapidamente a sensação de queimação. É como se você apagasse o fogo com um balde de água. Só que ao apagar esse fogo de maneira brusca, o estômago entende que perdeu acidez demais e precisa compensar. Então ele começa a produzir mais ácido logo depois. É o famoso efeito rebote. Por isso, quem usa bicarbonato com frequência muitas vezes percebe que a acidez volta mais forte com mais frequência. A pessoa acha que o bicarbonato resolveu, quando na verdade ele apenas maquiou o problema. Aqui entra um detalhe importante. Quem usa esse pozinho aí com frequência normalmente está tentando resolver sozinho algo que merece avaliação. O refluxo, a azia constante, aquela dor depois de comer, nada disso é normal. O corpo está pedindo socorro e o bicarbonato apenas silencia o sinal por alguns minutos, deixando a causa real evoluir sem tratamento. Imagine você desligando aí o alarme de incêndio enquanto a fumaça continua saindo. Seria uma solução ou um perigo? É muito importante que você coloque isso em sua cabeça. Você pode estar maquiando sinais importantes que podem estar sinalizando, por exemplo, o início de um câncer no estômago. Se você retarda o diagnóstico, pode inviabilizar o tratamento. Eu conheço caso de pessoa que fez isso, vivia usando antiácido e quando descobriu o tumor, o endoscópio, aquela câmerazinha que faz a endoscopia, já nem entrava no estômago e foi direto para cuidados paliativos e não resistiu nem 2 meses. Eu não quero que você ache que uma simples acidez ou refluxo significa que você tem câncer. Não é isso, pelo amor de Deus, tá? Eu só quero que entenda que se isso se torna persistente, é importante investigar a causa real, tá? Agora, talvez você esteja se perguntando aí, se o bicarbonato piora a acidez em longo prazo, por que médicos e hospitais também o usam? Aqui está a parte que quase ninguém explica. O problema não está no bicarbonato, mas em quando ele é usado, quanto se usa e por que se usa. Em atletas, por exemplo, ele tem uma função totalmente diferente e que não tem nada a ver com o estômago. Durante exercícios intensos, especialmente treino de força explosiva ou atividades curtas e intensas, os músculos acumulam acidez, Na verdade, produzem lactato. Essa acidez gera ardor, perda de performance e fadiga precoce. O bicarbonato, quando usado corretamente com dose calculada por peso, pode reduzir essa acidez muscular e fazer o atleta aguentar mais tempo. Isso é ciência pura. Mas repare na lógica.
Se até um atleta saudável, forte e acompanhado por profissionais precisa de cálculo e supervisão para tomar bicarbonato, faz sentido alguém usar por conta própria na cozinha para curar a azia? No hospital, o bicarbonato é ainda mais sério. Ele pode salvar vidas em situações de acidose metabólica grave, quando o sangue fica perigosa e urgentemente ácido. Nesses casos, ele precisa ser administrado com monitoramento constante do pH sanguíneo, porque qualquer erro pode causar desequilíbrio químico no corpo. Ou seja, o mesmo bicarbonato que salva, quando usado sem orientação, tá? Pode complicar. Ou seja, vou repetir, quando o mesmo bicarbonato que salva, quando usado sem orientação profissional, pode complicar a vida das pessoas. Então, o problema nunca foi o nome da substância, e sim o contexto em que ela é usada. Ele também pode ser indicado em doença renal crônica, quando o corpo perde a capacidade de equilibrar ácidos que deveriam ser eliminados pelos rins. Nesse caso, pequenas doses calculadas com exames laboratoriais podem proteger músculos, ossos e o próprio rim. Mas, novamente, é tratamento médico, não automedicação. É muito diferente aí de tomar depois de uma feijoada pesada ou uma pizza noturna, simplesmente para aliviar a azia. E falando em exagero alimentar, tem algo que quase ninguém sabe. Misturar bicarbonato com refeições muito pesadas e fermentáveis pode gerar grande produção de gás no estômago, causando dor, distensão, sensação de barriga estufada e até quadros que parecem urgência médica. Não é raro pessoas acharem que estão piorando da gastrite quando, na verdade, estão intoxicando o estômago com reações químicas intensas. Bom, mas antes de falar de outras formas de uso que podem ser problemáticas e talvez de uma forma correta para você usar, se você gosta de conteúdo sobre saúde e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like também, isso ajuda bastante. Se quiser acompanhar conteúdos mais curtos e coisas do dia a dia, me siga lá no meu Instagram. Bom, agora vamos mudar de sistema e falar de dentes, porque aí vem outra surpresa perigosa. Existe quem esfregue bicarbonato na escova, tá? Como se fosse um clareador natural. O problema é que o bicarbonato de cozinha não foi feito para escovação. Eu quero que você preste bastante atenção aqui, tá? Ele tem partículas ásperas e irregulares que funcionam como uma lixa microscópica. A pessoa sente a boca lisinha, pensa que está limpando melhor. E de fato até está, mas com o tempo, e a palavra-chave aqui é com o tempo, isso pode desgastar o esmalte dental, aumentar a sensibilidade e facilitar cáries. Já o bicarbonato presente em cremes dentais é diferente, ele possui partículas controladas, formulação ajustada e pH adequado. E sim, existem casos em que o uso diluído na água pode ajudar, como em pacientes com vômitos frequentes, quimioterapia, boca seca, ácida, refluxo erosivo, né? Início de tártaro, tá? Porém, sempre deve ser usado aí de forma temporária e com orientação. É a prova viva do que a ciência sempre ensinou. O ingrediente não determina o risco, e sim o modo como ele chega ao corpo. Se você faz uso direto na escova, né, faça de forma esporádica. Se você usa diluído em água, né, que inclusive tem vídeo aqui no canal sobre isso, faça por períodos curtos, como 3 a 4 dias, né? Isso vai gerar uma limpeza maior nos dentes, ajuda a branquear. Só que depois você precisa manter isso, né? Você não vai ficar usando sempre, com creme dental que também tenha bicarbonato. A maioria dos cremes dentais atuais tem bicarbonato, tá? E se não tiver bicarbonato, tem algum outro abrasivo ou alguma outra substância abrasiva que ajuda na limpeza dental. Pode pegar no mercado lá na composição da maioria dos cremes dentais, você vai ver lá que tem
bicarbonato de sódio ou carbonato de cálcio, mas tem alguma substância desse tipo. Então, não é algo para você ficar encucado. Eu vou passar ali na pasta e vou perder o esmalte. Não, não é isso. Você não vai ficar sem esmalte do dente assim da noite para o dia. Até porque existem outras substâncias que a gente usa no dia a dia que também vão agredir o esmalte dental, tá certo? Então, o uso esporádico não vai causar mal. Agora, se você costuma fazer isso todos os dias, aí isso pode gerar um problema, tá bom? E além de tudo isso, existe o fator sódio, que muita gente ignora. Cada pequena colher de bicarbonato contém uma grande quantidade de sódio, por isso o nome bicarbonato de sódio. Quem usa com frequência pode reter líquido, aumentar a pressão arterial, sobrecarregar o coração, piorar a insuficiência cardíaca e prejudicar os rins. Para hipertensos, renais, diabéticos, cardíacos e idosos, o risco é maior ainda. Pessoas que usam diuréticos ou medicações para pressão podem ter alterações graves nos eletrólitos, algo que só descobrimos com exames. E o tão falado aí, alcalinizar o corpo. Isso é um mito. Nenhum alimento ou bebida consegue alterar o pH sanguíneo de maneira significativa em pessoas saudáveis. Quem controla o pH do corpo aí com precisão são os rins e os pulmões. Se ingerir bicarbonato pudesse curar o corpo pelo pH, os hospitais seriam restaurantes, né? O problema de tentar alcalinizar o sangue, a força, é sobrecarregar justamente o órgão que regula esse equilíbrio, os rins. Então, se bicarbonato não deve ser usado, Tenório, como remédio diário, o que cada pessoa pode fazer para melhorar a acidez de forma segura? A resposta começa na boca. Comer devagar aumenta a produção de saliva, que é levemente alcalina e neutraliza o ácido natural do estômago. Após refeições, um chá morno de camomila diminui a irritação gástrica. Pequenas quantidades de gengibre podem melhorar também o esvaziamento estomacal. Não deitar após comer evita refluxo. Reduzir gorduras à noite diminui muito a chance de azia. Tudo isso mostra que a cura está em cuidar da rotina, da alimentação, não em apagar sinais do corpo. Agora falando de você, ninguém precisa ter medo, tá, do bicarbonato quando ele é usado do jeito certo. Ele pode ser útil em situações pontuais e raras e não deve ultrapassar um uso ocasional, que pode ser menor do que 3 vezes ao mês. Fora disso, deve ser prescrito por profissionais com base em exames, como parte de uma estratégia de cuidado, não como truque doméstico. Bicarbonato não é solução para todo desconforto e tampouco é veneno. Ele apenas não foi feito para virar hábito. No fim das contas, o bicarbonato nos ensina algo simples e profundo. Saúde não é apagar sintomas, é entender o que o corpo está tentando dizer. O veneno nunca esteve no nome, sim na dose, na frequência e principalmente na intenção. Bom, eu quero ouvir você agora. Já usou bicarbonato com frequência? Conhece alguém que usa quase todos os dias? O que você acha, o que você achava aí antes deste vídeo e o que pensa agora? Compartilhe sua experiência nos comentários. Isso ajuda a espalhar informação segura, tá? Porque o cuidado com a saúde começa exatamente aqui, com consciência, com conhecimento. E se você quiser continuar aprendendo sobre saúde, clique nesses vídeos aqui na tela. Vou ficando por aqui. Fique com Deus, se cuide e um grande abraço.